Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês, aqui ó, inscritos no nosso canal Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, baixe um xBet. Na hora de realizar o seu depósito, faça com o nosso cupom para você resgatar bônus em dobro. Depositou 100, retorna 200, 200, retorna 400, até R$ 1.500. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Jogos de amanhã no domingo, pelo Campeonato Espanhol, tem Betis e Barcelona, além de Real Madrid e Almeria. Você aproveita tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Bom, galera, falando em futebol espanhol, né, vamos falar sobre o português que joga no futebol espanhol, já joga um bom tempo no futebol espanhol, o Domingos Duarte, né, esse zagueiro que o Flamengo está ali buscando, né, vai buscando ali, seria o plano B, né, uma vez ali que o Léo Ortiz, o Flamengo não vai conseguindo encontrar esse valor com o Red Bull Bragantino, vai partindo para o plano B, e até então vai sendo então o português Domingos Duarte, que pode parecer ser um desconhecido, mas ainda não, e tem algo muito curioso, cara, muito curioso. Pra galera que é inscrita aqui no nosso canal, mas muito das antigas, muito tempo, nos primeiros 500, 1000 inscritos, assim, começando a nossa comunidade praticamente aqui no YouTube, ou lá no nosso Instagram, enfim. Já deve ter ouvido falar no Domingos Duarte, porque havíamos falado sobre ele, que era o companheiro do Pablo Mari na época. Então o Flamengo tava com aquela, né, que o Pablo ia sair do Flamengo, o Flamengo ainda tinha um Rodolfo, aí eu lembro bem disso, que a gente havia falado, tem um companheiro dele, porque quando nós olhamos o Pablo Mari, né, tentar estudar um pouquinho ele, nós acabávamos, né, por tabela, estudando seu companheiro de zaga, né, que é o Domingos Duarte. Então tem essa curiosidade, uma grande curiosidade, que ele é um ex-companheiro, né, do Pablo Mari, antes dele ir para o Flamengo, companheiro no Deportivo La Coruña. Ele é um jogador formado pelo Sporting e aí passou pela Espanha, passando pelo Deportivo La Coruña, passou pelo Granada, e é muito importante a gente falar sobre a passagem dele no Granada, e agora mais recente no seu clube atual, que é no Getafe. Para começar, eu mostro aqui para vocês o mapa de calor bem atualizado da temporada 23 do Domingos Duarte, atuando mais pelo lado direito. Tá? Beleza? 23 essa aqui, e essa aqui é a temporada completa dele pelo Getafe. Temporada passada a gente vê, né, bastante também pegando ali pelo lado esquerdo. Domingos que tem alguns números que eu vou ser muito sincero já com vocês, assim, a nossa análise vocês já conhecem, né? Bem sincera. Deixa o seu like, inclusive, aí, deixa o curtir, tava esquecendo, e claro, se inscreve no canal para acompanhar na análises, informações, notícias, opinião. Amanhã temos o nosso pré e pós-jogo das partidas do Flamengo, então chega junto aqui para acompanhar tudo sobre o nosso Flamengo. Os números dele não tem nada demais, tá? Sobre o Getafe. Na minha opinião, não há nenhuma justificativa olhando hoje a temporada dele no Getafe, e a gente vai entender o porquê, vou contar bastante, mostrar bastante coisa pra vocês sobre ele. Hoje não tem nada que justifique o interesse do Flamengo, tá? O momento atual no Getafe não é dos melhores, e aqui alguns dos seus números, né? Eficácia é 77, passe no próprio meio campo 88, 60 no campo adversário, bolas longas 44, lançamentos certeiros 47, aqui alguns números individuais que são importantes, né? Duelos, bolas vencidas 59, pelos ganhos pelo chão 58 e duelos aéreos 60%. Inclusive eu acho que duelos aéreos é o grande forte hoje do Domingos Duarte. Seja defensivo, até mesmo ofensivo. Ele inclusive passou por um momento muito especial no Granada, e que ofensivamente ele estava vivendo uma excelente fase, marcando gols, conseguindo, e até tem uma entrevista dele que ele fala, né, eu perdi 3 anos da minha carreira não querendo ser esse atacante na bola parada. Aí ele diz que agora não, ele vai para a bola parada ofensiva e tenta buscar a finalização, que antes já, ele mesmo acaba assumindo isso, né, ele diz, perdi 3 anos como delanteiro, né, que ele poderia ter sido ainda mais atacante para ajudar a equipe na bola parada ofensiva. Nessa dupla que fez ali o Domingos Duarte com o Pablo Mari, óbvio, ele era o zagueiro pelo lado direito. Inclusive, aqui tem alguns dos seus números, na temporada ele havia acumulado 1.845 passes certos, passes precisos. Ele tinha em 31 jogos, ele tinha uma média de 52,4. Na ocasião, o Deportivo La Coruña acabou se destacando por essa dupla na segunda divisão espanhola, e o Flamengo conseguiu o Pablo, né? Eles haviam se destacado muito, e o Domingos Duarte, ele tinha até essa condição, passava muito por ele, né? O Pablo tem mais essa bola um pouco mais longa. Inclusive, aproveitando esse paralelo que a gente está fazendo, esse negócio de novo Pablo Mari, Pablo 2.0, não tem nada a ver não, é bem diferente.
são bem diferentes, tem a curiosidade e a coincidência por eles terem jogado juntos, mas eles são bem diferentes, tá? Aqui, inclusive, eu trago para vocês, foi o grande momento dele, foi no Granada. Ele despertou interesses do futebol inglês, né? Entre essas matérias, né, tá aqui, ó, Granada espera que o Tottenham aumente a oferta por Domingos Duarte. Na ocasião havia nessa que ele estava indo muito bem, estava marcando gols, estava se destacando e que ele poderia ser transferido para o futebol da Inglaterra, né? Então tem até outra matéria, o Domingos Duarte, uma peça desejada do Granada, né? O zagueiro português mantém um grande cartel na Inglaterra e começa a sonhar para importantes equipes do seu país, como o Benfica e o Sporting. Na ocasião, o Sporting até ia tentar usar uma cláusula para pegá-lo de volta, enfim, passou por um grande momento. Acontece que esse grande momento do Domingos Duarte tem um período que há uma mudança do técnico, que inclusive eles falam, né, acabam citando nessa matéria aqui em inglês, né, porque ele irá para o Tottenham, meio que o Granada perdeu o período de transferência. Quando chega o Roberto Moreno, né, ali como comandante do time do Granada, há coincidentemente uma queda e o Granada não vendeu o Domingos para o futebol inglês, ele permaneceu na Espanha e foi jogar então no Getafe. A grande questão da gente analisar o Domingos no Getafe é pelo contexto. Por quê? O Getafe é uma equipe que trabalha muito mais próxima à sua defesa do que ao meio de campo, a gente está falando da última linha, então não vai acabar reproduzindo-se tantas situações assim que a gente vê no Flamengo. Então a gente vai precisar fazer muitas adaptações para tentar entender o quanto aquele contexto pode ser inserido no Flamengo e, obviamente, ele ser potencializado. Aqui eu mostro para vocês até, né, para começar, ele no Deportivo La Coruña, fazendo ali a dupla, né, com o Pablo, óbvio, né, óbvio. Ele pelo lado direito e o Pablo pelo lado esquerdo, e foi uma dupla ali que deu bastante certo, na toa que acumulou bons números, principalmente ali por ter passes. Na temporada do Getafe, inclusive que aquele segundo mapa de calor que eu mostrei para vocês, né, dele trabalhando também pelo lado esquerdo, o Getafe havia trabalhado com 3 zagueiros. Então, por vários jogos, a gente vê o Domingos trabalhando na linha com 5 e ele sendo esse zagueiro central, como a gente até vê aqui, ó, na saída de bola, buscando essa saída, ele sendo esse zagueiro pelo centro. E aqui, ó, linha com 5 jogadores, né? E a gente vendo ele ali, ó, formando a posição 3 nessa linha de 5, sendo o zagueiro da sobra. Esse aqui, inclusive, é um duelo contra o Barcelona, e aí ele tá marcando ninguém mais, ninguém menos do que Lewandowski, né, nesse duelo. É um zagueiro que tem 1,92 m, 28 anos, e usa bem a sua altura. Então, reforço, galera, a questão da bola aérea ofensiva e defensiva, eu acho que tem sido um fator importante que tem permanecido na carreira aí do Domingos Duarte. Aqui eu trago para vocês uma curiosidade sobre ele, que a marcação era feita na bola parada individual. Como a gente vê, acaba sendo mista, né? Porque tem jogadores marcando por zona e jogadores marcando individualmente. Entre eles, os raros, né? Os pouquíssimos que estão marcando por zona, no caso, é o próprio Duarte. Como a gente vê ali, né? Próximo ali da pequena área, mas a grande maioria dos seus companheiros marcando individualmente e ele nesse contexto, né? Inserido nessa marcação mista. E agora, mais recente, o Getafe tem tentado mudar ali alguma da sua postura e tal, e a marcação um pouquinho mais adiantada, mas não é aquela referência que a gente imagina do Flamengo. De qualquer forma, a linha com 4 jogadores, ele trabalhando como zagueiro pelo lado direito, e o que me chamou a atenção foi... Tem 2 questões que me chamam bem a atenção no trabalho do Duarte, que é o seguinte. Essas imagens, né, que eu mostro para vocês, a bola está descoberta e ele está com a sua postura corporal muito correta, né? Os joelhos estão fletidos, ele está de lado, está perfilado, olhando para a bola, sempre tentando caçar, buscar a bola, né? Sempre não tirar os olhos da bola. Está coberta, ele se adianta, está descoberta, então isso é aquilo, né? Assim como o Pablo também tinha muito bem essa ideia. Trabalha na Europa, você já é condicionado a algumas situações um pouco diferentes, estimulados a elas. Entre essas, a questão da bola coberta e bola descoberta fica claro. Ele teve dificuldade, não é um zagueiro tão veloz assim. Quando a bola ficou descoberta, o Griezmann, né? O Griezmann caiu ali nas costas dele e não conseguiu encontrar ali o Griezmann, mas claro, a gente tá falando de uma referência também, né, de um jogador top. Mas de qualquer forma, esse momento. E uma outra questão, que aí vem desde lá de trás, que a gente tem observado sobre o Duarte, desde até mesmo do La Coruña, é o atleta ser estimulado a não dar rifada. Eu não digo nem que o Domingos é um excelente construtor de jogo. Olhando até alguns nomes que o Flamengo circulou, me parece o Léo Ortiz ter mais verticalidade do que o Domingos. Mas tem uma condição, apesar dele não ter tanta assim, essa condição, né, de construção, nitidamente parece que o jogador compreende a importância. Praticamente você não vai ver rifada. E a Espanha, né, até mesmo, né, com o Luiz Aragonês, aí passou
pelo Vicente Del Bosque, óbvio que tem influência do Barcelona, Pep Guardiola. Já nas últimas décadas a gente já tem visto muita construção, impulsionado obviamente pelo jogo de posição, né, que é muito utilizado na Espanha, mas a gente vê muito construção lá de trás. E os zagueiros, raramente a gente vê zagueiro rifando, né? E o Domingos, por estar nesse contexto inserido, a gente vê nitidamente que ele vai buscando, né? Então não é um zagueiro de espanar. Hoje, comparando no Flamengo, tem mais construção, por exemplo, do que o Pablo. Fica nítido que tem mais construção do que o Pablo e nitidamente entende a importância de construir. Eu acho que o contexto, né, que o atleta tá também acaba moldando um pouquinho. Então aqui mais uma vez, aquilo que eu falei, olha, a posição corporal dele, olha lá, tá de olho na bola, a bola tá descoberta, então ele sabe que tem que ter esse perfilamento, então essa questão do seu posicionamento. Acho que o grande ponto forte é a bola aérea, seja ofensiva, seja defensiva. Infelizmente, como um ponto fraco é o contexto atual do clube, do Getafe, que não acaba mostrando o que às vezes o Flamengo precisa analisar. Contratar o Duarte do Granada, acho muito, assim, acho que tem um norte, né? Tem um porquê, dá pra gente entender. O do Getafe não, porque o contexto que ele tá não aparece suas valências que seriam necessárias pro Flamengo. Construção, jogar um pouco mais adiantado, enfim, mas me parece ser um zagueiro muito seguro também para proteger a área. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Tamo junto, galera, um grande abraço, tchau, tchau.